Olá, pessoal! Estamos aqui hoje da Equilíbrio Mente e Corpo para fazer mais uma live, né? Uma live para falar de um assunto bastante difícil, né? Que é o assunto do abuso sexual na infância, né? A exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? Mas precisamos estar aqui hoje, né? Para alertar os pais, para conversar um pouco sobre os psicólogos que trabalham com as crianças e adolescentes, não só em seus consultórios, mas nós que fazemos muitos trabalhos humanitários, trabalhos sociais, a gente precisa conversar um pouco sobre esse assunto, né? E pegando o gancho do dia 18 de maio, que foi o Dia Nacional ao combate do abuso sexual e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, nós resolvemos fazer essa live hoje com esse tema. É um tema pesado, eu vou falar sobre alguns casos que eu atendo. Isso traz para a gente realmente algo bastante difícil, né? Porque é impressionante, né? Como é que nós, psicólogos ou médicos, quando entramos no nosso consultório e a gente, ou em qualquer tipo de trabalho social, e a gente está diante de uma criança que traz uma queixa de abuso sexual. Esse é um cenário, gente, que tem sido a cada dia aparecido nos nossos consultórios com uma frequência cada vez maior, em diversos trabalhos que fazemos, né? Não só nos consultórios, né? Aí eu fico me perguntando aonde fica escondido o direito da criança ou do adolescente de ser protegido. Para a gente iniciar, né, a gente vai iniciar falando um pouco sobre o abuso ou a violência sexual na infância, né? E falando um pouco qual é a definição, né? O que é abuso ou violência sexual na infância e na adolescência, né? É uma situação em que a criança ou o adolescente é usada para a satisfação sexual de um adulto, né? Ou de um adolescente mais velho, que é responsável por ela, por algum vínculo que ela tem, familiar ou de relacionamento, atual ou anterior. Essa diferença de idade, ela precisa ter de 4 a 5 anos de diferença. Se a criança tiver, por exemplo, 8 anos, se uma pessoa de 13, 14 anos cometeu o abuso, essa pessoa está cometendo um abuso sexual, né? Então, essa diferença de 4 a 5 anos mais é bastante importante, porque nós temos as condições de jogos sexuais infantis, que geralmente acontece com crianças muito menores, e a gente precisa saber disso, né? Porque se de repente o pai chega aos nossos consultórios com uma queixa de que a criança está fazendo uma manipulação genital em função de ter sido abordado por um amiguinho da mesma idade, tipo 4, 5 anos, isso não é considerado um abuso sexual, né? É considerado jogos sexuais infantis. Então, é super importante a gente perceber que essa prática tem que incluir desde a prática de carícias até a manipulação da genitália, da mama, do ânus, uma exploração sexual, a pornografia até o ato sexual, com ou sem penetração, sendo a violência sempre presumida em menores de 14 anos, né? Então, para nós é muito importante lembrar que em 1990, no dia 13 de julho, foi sancionada a Lei Federal 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo direitos e deveres, além de fixar as responsabilidades do Estado, da sociedade e da família com o futuro
das novas gerações, né? Trazendo uma nova visão e uma nova postura frente à infância e à adolescência, né? Traz para todos nós, para a criança e para o adolescente, como sujeitos de direito, levando em conta sempre a condição peculiar de seres que estão, gente, em desenvolvimento e são merecedores de uma prioridade absoluta, né? Os casos de abuso sexual na infância e na adolescência muitas vezes são praticados por pessoas da própria família, pessoas ligadas à vítima, né? Que exercem assim um poder muito grande sobre a criança ou sobre o adolescente, até de dependência. Por isso, muitas vezes, a suspeita que as pessoas têm de confirmar o abuso quase sempre é muito complicada. Na minha prática clínica, quando eu recebo a criança no meu consultório pela primeira vez, normalmente eu faço o que eu chamo de observação lúdica, né? Essa observação lúdica, ela traz uma parte de desenhos, eu faço um teste de desenhos, que é o HTP, eu faço alguns desenhos para eu conhecer a dinâmica da criança, e um deles eu peço para a criança desenhar as coisas que a criança mais gosta de fazer com a mãe, com o pai, com os irmãos, né? Isso no contexto de casa e com os amigos, seja na escola, no prédio onde mora, tal. Vou mostrar para vocês o que é que remete para vocês um desenho como esse. Esse desenho, ele foi feito por uma criança, uma menina, de 6 anos, que eu pedi para ela desenhar o que ela mais gosta de fazer com o pai. Muito curioso é que ela faz um desenho, se vocês observarem, ela embaixo do chuveiro tomando banho com o pai, olha os órgãos genitais como estão evidentes, mas o que me chamou mais atenção foi ela chorando. Então, um desenho como esse retrata, né, um abuso sexual de uma pessoa que teoricamente tinha que cuidar, que tinha que zelar pelo bem-estar mental, psicológico da criança. Ele traz uma situação de intimidade num banho para que a criança brinque. A brincadeira era de manipular os órgãos genitais, né? E se vocês observarem novamente nesse desenho, o órgão genital do pai está ereto, né? Que é o que ela vê quando ela brinca com essa brincadeira com o pai. Então, é muito sério um contexto como esse. E quando, veja bem, essa criança vem para o consultório com uma queixa de uma manipulação genital bem importante, na escola, inclusive. Ela colocava o pezinho entre as pernas e ficava roçando o pezinho na vagina. E aí a professora chama a mãe e o pai e diz que tem alguma coisa acontecendo com essa criança, ou essa criança está desorganizada emocionalmente, ao ponto do tempo inteiro ela está fazendo essa manipulação genital com o pé. E na hora que eu não estava, normalmente eu procuro, quando eu tenho uma queixa desse tipo, fazer o trabalho com a criança, mas com tempo, né? Eu uso os bonecos sexuados, que são muito bons para a criança mostrar uma coisa desse tipo, mas foi na primeira sessão, na observação lúdica, que eu peço à criança para desenhar o que ela mais gosta de fazer com o pai, e ela me faz esse desenho, né? Então, é muito comum que as crianças, dentro do contexto em que elas vivem, algumas vezes elas são bastante exploradas, né? Nesse caso, só para dar uma continuidade para vocês saberem, eu chamei o pai e a mãe um dia depois, e eu falei para o pai e para a mãe, ele na minha frente, que estava acontecendo uma coisa na casa deles que não era muito bom.
que a criança denunciou que esse pai estava abusando sexualmente dela. Foi uma coisa bastante polêmica, porque a mãe de imediato não acreditou, né? Disse que a criança estava inventando aquilo que às vezes é um comportamento que acontece, que nós temos que estar muito atentas e saber como manipular essa situação, né? Porque, de uma certa forma, se vocês pararem para pensar, é muito difícil a gente fazer um movimento de convencer a uma mãe que a criança de 6 anos de idade está denunciando um pai abusador, quando essa mãe não quer acreditar, não quer ter essa crença, né? E, inicialmente, ela disse que não acreditava naquilo. O pai disse que era mentira da menina, mas a menina em casa confirmou tudo com a mãe na frente do pai. Ela disse que o pai pedia para ela manipular, mexer no pênis dela, até o pênis dele ficar ereto. E essa mãe desmaiou quando a menina disse isso, para vocês terem uma ideia, porque ela jamais imaginaria que o vilão estava dentro de casa, né? Então, isso existe bastante. Eu converso muito com os médicos da nossa clínica, a CLIAP. Eu trabalho em 2 lugares, na Equilíbrio Mente e Corpo e na CLIAP, que é uma clínica pediátrica. E a gente fica muito impressionada com a quantidade de crianças, né, que têm sido abusadas sexualmente, né? Como esses episódios eles ocorrem de uma maneira muito velada, muito escondida. E olha, nunca esses episódios ocorrem com nenhum tipo de violência física. Pelo contrário, o abusador normalmente faz com que a criança, ele faz um momento sedutor, às vezes dá balas, às vezes dá biscoitos, às vezes dá bonecas, para que a criança consiga, de uma certa forma, confiar nele e, de uma certa forma, fazer o que ele quer que ela faça, né? Fica muito difícil, às vezes, denunciar a vítima e confirmar o diagnóstico, porque vocês sabem que a gente precisa, para fazer a denúncia, nós precisamos ter provas. Um desenho como esse não é uma prova, infelizmente, né? Então, a gente pode colocar o desenho dentro das provas que foram levantadas por um advogado, etc, etc. Mas é importante que se tenha uma prova de vídeo, é importante que se tenha uma prova totalmente conivente com o que um juiz quer ver, né? Os abusos sexuais na infância, gente, deixam assim sequelas devastadoras na rede de memória da criança, no sistema de funcionamento interno cerebral. Muitas vezes causa assim traumas profundos. E os problemas que aparecem na vida adulta dessas crianças podem persistir ano após ano de suas vidas, né? Vocês lembram daquela live que eu fiz sobre o estudo ACEs? Que esse estudo foi um estudo, para quem não viu a live, que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80. E esse estudo ACEs, ele começou a ser feito por conta de uma manifestação de uma das participantes do estudo acerca de abuso sexual. O pesquisador estava conversando com ela, ele faz uma pergunta para ela, e ele, ao invés de perguntar para ela, quando ela iniciou a vida sexual dela, ele perguntou assim: com quantos anos você começou a sua vida sexual? Aí ela disse: entre os 3 e 4, quando eu fui abusada sexualmente. E aí esse pesquisador levantou a possibilidade. Esse estudo era um estudo sobre obesidade, né? Era Kaiser Permanente, que é uma empresa que faz pesquisas em relação à saúde e tal. E eles estavam fazendo uma pesquisa sobre obesidade, né? No trato de uma das pessoas obesas, que também foi diagnosticada de ter sido abusada sexualmente,
Essa obesa diz que ela começou a engordar para não ser abusada novamente, sexualmente. Então, um cenário como esse, a gente sabe que existe, né? É uma prática abusiva, né? Mas é um fenômeno universal. A gente sabe que acontece em todas as classes sociais. Eu trabalho em vários nichos sociais. Já trabalhei com moradores de rua, eu trabalho em trabalhos sociais, no meu projeto Voo Borboleta, onde a gente atende crianças em situações de vulnerabilidade social, né? E muitas delas foram abusadas sexualmente. E eu trabalho com classe média alta no meu consultório, que também traz um contexto como esse, de abuso sexual de um pai que é diretor de uma empresa. Então, a gente fica pasmo quando a gente vê que tudo isso aparece, não importa a classe social, não importa a idade, a religião, a cultura, o gênero. O que importa é que essa atividade de abuso sexual causa um dano e um sofrimento psíquico tão grande, né? Muitas vezes sexual e psicológico para a vítima, que em casos extremos a gente sabe até de casos de suicídios relacionados a pessoas que foram abusadas sexualmente, né? Eu tenho algumas perguntas aqui no chat. Eu vou primeiro fazer a live, no finalzinho eu dou uma olhada nessas perguntas, tá? Então, algumas pesquisas, gente, eu essa semana, passei a semana pesquisando sobre abuso sexual, porque me pediram para falar numa revista, e a gente ia fazer essa live. Eu conversei com colegas sobre esse assunto, né? E trazem essas pesquisas uma coisa bem interessante. Uma coisa que nós, terapeutas de MDR, sempre ficamos muito atentos, que é a transmissão transgeracional de abuso sexual pelos sobreviventes do abuso. Sabe por quê? Os sobreviventes de abuso sexual, eles podem fazer uma repetição do ciclo de vitimização, né? E pode cometer abuso sexual em seus filhos, em seus netos, em parentes próximos. Então, isso é algo que a gente tem que estar muito atento, porque uma ocasião eu atendi um avô que tinha abusado sexualmente a filha e tinha abusado sexualmente o neto. E esse avô me procurou no meu consultório para tirar satisfação porque que eu estava acusando ele de ter abusado o neto. Porque o neto, primeiro a filha denunciou ele para mim, depois o neto denunciou de uma maneira assim que vocês nem imaginam, que eu não posso contar os detalhes. Mas o fato é que esse avô foi fazer um confronto comigo do porquê eu estava trabalhando com essa criança nessa linha que essa criança estava trazendo, que era uma criança de 7 anos. E eu disse para ele, olha, doutor, ele era um médico. Eu disse, doutor, infelizmente o seu neto denunciou que o senhor abusa dele. Aí ele disse, olha, doutora, não é bem assim. É fato que eu transei muito cedo. Eu tinha 6 anos. A minha mãe tinha uma amiga que me levava para casa dela, me dava doce e transava comigo. E obviamente, né, gente, que eu ouvi aquilo de uma pessoa bem formada, eu dei uma risada irônica, porque eu não tinha nem o que fazer. Eu disse, doutor, olha, o senhor foi abusado, criança de 6 anos não transa. Então isso é uma coisa muito séria, né? Porque além do abusador cometer todo esse ato, que é um ato que não se explica, que é um ato que não se entende porque a pessoa faz isso com uma criança tão pequena, que muitas vezes não sabe se defender, em contrapartida, ele acha que ele é dono da razão. Então, assim, a possibilidade da gente transitar nessa passividade da experiência para a atividade de agressão, né,
é muito importante a gente pensar o que a criança sente em relação a isso, né? Realmente, Luciana, nas cidades rurais e comunidades rurais, é muito comum isso acontecer, mas hoje a gente está vendo aqui do nosso lado. Eu tive uma situação de um professor de natação que abusou de uma criança. Então, a gente está vendo aqui muito próximo de nós, né? Não precisamos sair daqui. Quando eu estive nas comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós, que estou indo agora em julho novamente, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu coloquei no meu relatório para a ONG da qual eu faço parte, foi exatamente o fato de encontrar tantas crianças e pré-adolescentes que foram abusadas sexualmente, sem saber o que estava acontecendo. Porque nós sabemos que uma criança que é abusada, ela sente um certo prazer. E nesse prazer, ela deixa que o abusador faça esse abuso, né, de uma maneira tal que ela vai trabalhar em cima de buscar. Eu já tive uma criança que me contou que ela ia na casa do vizinho para ele abusar sexualmente dela. Porque ela não sabia que aquilo era errado. Era bom. Por que ela iria deixar de procurá-lo? Então, é muito grave tudo isso. E a gente fica bastante preocupado de orientar. Orientar você, pai, orientar você, profissional. A psicoeducação com as crianças pequenas que eu trato é muito grande. Eu falo para os pais que eu vou orientar. Vou orientar que não deve deixar mexer nas partes íntimas. Às vezes eu mostro a boneca sexuada e digo, aqui só quem mexe é a mamãe, o papai, é a babá, se tiver sob supervisão, que até babá eu já vi abusando sexualmente, né? E o médico. Então a gente faz uma psicoeducação mostrando de uma maneira natural, até para que a criança não fique, de uma certa forma, com medo, né, de que as pessoas violentem ela, né? Então a gente tem que ser muito cautelosa quando a gente fala. É muito interessante que o abuso sexual infantil ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um dos maiores problemas de saúde pública, né? Eles estimam que 36% das meninas em qualquer comunidade que seja investigada e 29% dos meninos sofreram abuso sexual. Então, assim, é muito comum você ver crianças que não revelam o abuso em função de que tem medo e só conseguem falar sobre esse abuso muitos anos depois, alguns deles até na fase adulta. Então, eu já tive vários casos que me mostraram isso, né? Eu tive um caso recente de uma mulher que ela foi abusada também por um avô, quando ela tinha 6 anos de idade, e ela desenvolveu uma frigidez sexual que ela não conseguia sentir prazer, e ela me procurou por causa dessa frigidez sexual. E quando nós fomos fazer o trabalho do reprocessamento de alguns traumas que ela teve na área sexual, aparece o abuso do avô, né, que foi muito precoce, e o sistema interno dela fez um bloqueio bastante importante, que ela não lembrava de nada. Ela lembrou na hora que a gente fez a estimulação bilateral para reprocessar o trauma. Então, assim, mesmo as estatísticas que se tem hoje não são estatísticas tão fidedignas, porque a gente tem esse outro lado que é encoberto pelo segredo, como aquela mãe, né? Alguns autores chamam de muro do silêncio, né? Da qual faz parte vizinhos, familiares e às vezes até os profissionais que atendem as crianças vítimas de violência. Nós já vimos vários casos na mídia, né, de profissionais que fizeram um abuso sexual, cometeram um abuso sexual numa situação como essa, né? Então,
é muito interessante nós pensarmos sob o ponto de vista de por que, né, que existe uma mutez da criança. Por que as crianças não falam? Por que as crianças não denunciam logo? Primeiro, porque elas têm muito medo. Porque muitas vezes o abusador promove um cenário extremamente perigoso. Se você contar, eu vou matar seu pai. Se você contar, eu vou matar sua mãe. Se você contar, eu vou fazer alguma coisa ruim com seu irmão. Então, o abusador, muitas vezes, traz um cenário bastante perigoso para a criança. E a criança tem medo. Essa é a primeira coisa. A segunda é por vergonha, né? A vergonha, ela faz um movimento interno da criança não saber o que acontece com ela. E o que é que acontece? Ela não fala nada sobre o que está acontecendo, né? Num cenário mais grave, no caso de assistência às crianças, né, e adolescentes vítimas de maus tratos, a gente tem que pensar que em cerca de 15 a 20% dos casos, a criança passou por abuso sexual, muitas vezes acompanhado por essas agressões psicológicas. É isso mesmo, Mari. Outro motivo é porque simplesmente elas não sabem que estão sendo abusadas sexualmente, né? Estou adorando ver você aqui, viu, Mari? E aí, Mari é minha sobrinha, nossa futura psicóloga. Então, é isso. Como já foi dito antes, Mari, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Principalmente os casos de violência sexual até a adolescência, muitas vezes acontecem decorrentes de incestos, né? Quando o agressor tem algum grau de parentesco com a vítima, determinando assim uma lesão muito grave psicológica na pessoa. Tem um filme que eu trouxe aqui para vocês verem, O Padre. Esse filme é um filme que vocês podem pegá-lo no YouTube, tá? Eu tenho ele em DVD e esse filme é muito bom. Esse filme traz uma história dupla. Traz uma história de um padre homossexual, né, que ele, no emaranhado do filme, ele se vê dentro de uma situação de abuso de um pai, abuso sexual de um pai, uma filha, né? Então, esse filme é fantástico. É um filme bastante antigo, para vocês terem uma ideia, 1994. Olha como é antigo. Mas ele retrata o que a gente vive hoje. O Padre, tá? É um filme muito, muito legal para a gente que trabalha, porque você vê todos os sintomas que a moça traz, a menina traz, e a gente vê também toda a característica dominante do abusador, né? A violência sexual é uma violência doméstica grave, que normalmente ela é repetitiva, né? Num ambiente onde a criança teoricamente tinha que estar protegida, né? A criança não toma a consciência do abuso, porque muitas vezes o abuso é provocado por alguém da família, seja pai, seja irmão, seja tio e etc, né? Mas uma das coisas mais graves que eu acho nessa situação é quando a mãe tem uma conivência com o abusador. Ou quando a mãe é abusadora, né? Também já tive casos de mãe abusadoras sexuais, tá? Já tive casos. Mas tem uma coisa grave de quando a mãe não acredita. Esse caso do avô que eu contei para vocês anteriormente, a mulher desse avô, portanto a avó do menino, disse para mim que não acredita que o marido dela abusou da filha, mas ela acredita que a filha tentava seduzir o pai. Ela via a menina com 10 anos colocar saias muito curtas, shorts muito curtos e ficar se mostrando na frente do pai. Para mim isso, gente, é uma doença, entendeu? Porque se você vê um negócio desse tipo, você tem que fazer uma psicoeducação com a sua filha, porque isso não é uma coisa normal, né? E quando essa menina ouviu essa mãe falar sobre isso, que ela estava dentro da sessão,
Ela disse: você é muito maluca. Você nunca me protegeu. Ela disse na minha frente. E a mãe saiu batendo porta no meu consultório. Então, assim, é muito importante a gente saber que o agressor, normalmente, ele usa daquela confiança que a criança tem ou o adolescente tem e do poder dele como responsável para se aproximar cada vez mais, para fazer coisas com a criança, praticando atos onde a vítima acha que aquilo é algo relativo a cuidado, é algo relativo a estar próximo, é um carinho, né? Quando eu estive agora fazendo esse trabalho lá nas comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós, que gente, é uma comunidade que eles não vivem na miséria, porque eles têm muita comida, eles têm comida, eles têm muitas frutas e etc. Então eles não morrem de fome, mas eles vivem numa situação de pobreza bastante importante. E conversando com algumas crianças e adolescentes, né, tipo 10, 12 anos, uma delas engravidou e ela me disse: olha, engravidou de um rapaz de 21 anos. Ela tinha 11 anos, né? E ela me disse: eu não sabia que fazer isso engravidava. Veja bem, gente, é uma coisa que a gente fica atordoada de ouvir, né? Eu estou indo agora em julho para lá e um dos grandes trabalhos que eu vou fazer lá é um trabalho de palestras educativas, porque a gente precisa educar essas crianças. E aí eu faço aqui, que eu sei que tem vários pais que vão assistir essa live, né? Eu vou tentar colocar essa live no meu outro Instagram, que é o MDR Pais e Filhos, para que os pais comecem a falar sobre isso. As minhas filhas tinham 4, 5 anos, acho que até antes, quando eu falava: não deixe ninguém pegar na sua vagina. E eu oriento que se fale com um termo técnico. Não oriento que fale em xoxota, em perereca, não. Por quê? Porque você dá uma conotação de que esse termo é o termo que ela deve entender, que aquilo é algo que ela tem que, de uma certa forma, cuidar, né? Quando a criança se sente desprotegida pelo outro responsável, que normalmente é a mãe, né, que às vezes permite que o abusador se aproxime, né, a criança fica insegura, porque ela não sabe o que fazer com aquilo, e aí ela vai denunciar a quem? Né? Essa criança aqui que desenhou esse desenho, ela não achou que ela estava denunciando, ela falou para a mãe: mas eu não falei para a tia Ana Lúcia que o meu pai fazia isso assim. Não, ela me perguntou o que eu mais gostava de fazer com ele. E aí eu disse que era tomar banho. Então, na hora que ela diz que é tomar banho, e ela me desenha um desenho onde, tomando banho, ela manipula o órgão genital do pai e o pai manipula o dela, ela está sofrendo um abuso sexual, né? Então, isso é muito grave. Uma das coisas gravíssimas que eu acho também é o pacto familiar de silêncio, né? Se a gente for parar para pensar, essa é uma família doente, né? E para que haja uma denúncia de abuso sexual, vai ter que ter uma ruptura, mas assim, uma ruptura grande desse equilíbrio doméstico, né? Que as pessoas se impõem, né? E vai haver uma distorção muito grande relacional, né? Por essa família incestuosa, né? Então, nos casos mais comuns, e dentro de uma estrutura patriarcal, de poder, a mãe passa a ocupar o papel de parceiro silencioso. E muitas vezes ela reforça a violência sexual. Então, assim, isso eu não estou falando do século passado, gente. Eu estou falando de hoje, né? Aí tem uma coisa muito curiosa que eu gostaria de falar para vocês, principalmente as minhas colegas e os meus colegas psicólogos, que é muito importante a gente ver o que nós vamos fazer em relação a isso. Porque nós precisamos denunciar, mas eu fui
com essa moça denunciar o pai dela, que tinha abusado dela sexualmente quando ela tinha 8, 9 anos, e abusou do filho dela, que tinha 7. E nós fomos em 8 lugares aqui em São Paulo. 8. E nenhum dos 8 lugares tiveram a possibilidade de nos dar um momento para eles registrarem a queixa. E vocês sabem por quê? Porque esse pai-avô, tinha mais de 80 anos. E ele estava protegido pelo Código do Idoso. Olha que coisa mais absurda. Então, o abuso sexual, gente, faz parte de um conjunto de rupturas. E a ruptura familiar é muito, muito séria, né? Por quê? Porque muitas vezes as famílias se desestruturam, né? Aquele emaranhado que estava existindo não vai existir mais, né? É importante que se faça um diagnóstico dessa criança. Eu trabalho e faço um diagnóstico bem apurado, inclusive de traumas, porque muitas situações traumáticas acontecem quando a criança está diante de uma situação como essa, né? Então, esse diagnóstico do abuso sexual, quando nós vamos fazer, é importantíssimo que a gente deixe a criança protegida. E nesse caso que eu falei para vocês anteriormente, nós tivemos muita sorte, porque essa moça tinha um irmão que atirou de perto do pai dele, né? E fez toda a parte de contenção de relacionamento familiar, e essa moça foi morar perto desse irmão. Essa moça está muito bem hoje, a criança também, mas foi um caso muito grave, eu acho, né? Então, assim, o maior problema que os psicólogos, os médicos enfrentam é a coisa legal, né, do abuso sexual, quando falta qualquer que seja evidência física. Por quê? Essa moça mesmo, quando nós pensamos em denunciar o pai dela, ela disse para mim: Ana Lúcia, eu não quero que meu filho faça um exame de corpo de delito. Mas como denunciar e como nós termos provas sem fazer um exame de corpo de delito, né? Então, assim, o abuso sexual, muitas vezes, ele faz com que a criança tenha alguns tipos de reações orgânicas e físicas que são bem importantes, né? Já tive um caso de uma criança muito pequena que foi abusada por um pai, que ela foi parar no hospital em função do ato que o pai fez no pênis dele. Então, e assim, o pai disse que foi o cachorro que cometeu essa violência, mas não foi, porque a criança denunciou ele. Então, a gente vê isso em nossos consultórios, né? É muito interessante que o abuso ele começa a ser feito de uma maneira muito sedutora, né? Muitas vezes a pessoa que vai abusar coloca a criança no colo, né? E fica ali botando a criança para frente e para trás. Uma das coisas que eu oriento as mães: quando vocês estiverem vendo a sua filha no colo de um homem, tire. Por quê? Porque aquilo pode ser início de um abuso. Mesmo que a pessoa não queira fazer isso. Para quê? Você deixar a tua filha sentada de perna aberta em cima do pênis de um homem? Não deve. Então a gente deve orientar. Ah, mas imagina, é tio, imagina, é avô. É homem. Nada contra os homens, hein? Sou casada com um. Mas a gente tem que olhar esse outro lado, que a criança pode se sentir desprotegida, né? Dificilmente a criança revela o abuso sexual. Dificilmente. E assim, o que vai fazer com que aquele abuso cicatrize e aquela cicatriz traumática ela fique armazenada em locais separados do processamento adaptativo de informação do cérebro. Quando a gente faz o MDR, muitas vezes, a gente pode ajudar a nossa paciente ou o nosso paciente a
trazer de volta essa memória sem o nível de perturbação emocional e sensorial que ela tem. Então é muito importante a gente fazer essa avaliação, em que fase do desenvolvimento essa criança estava, onde ela sofreu esse trauma, né? Revisar as experiências que a criança traz, né? É muito importante conversar com o médico da criança, tá? Eu digo isso porque o médico é quem vai fazer toda essa rotina médica, né? O exame físico, ver completo, ver a genitália da criança, ver o ânus. Então, tudo isso é importante para ver se está dentro de um padrão normal, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, em alguns casos, a descoberta do abuso sexual de uma criança por parte dos responsáveis mais velhos, de segunda geração, pode sim, né, como avô, como tio-avô, pode levar à quebra de uma amnésia pós-traumática, de um abuso sofrido pela própria mãe ou pelo próprio pai da vítima. Então, o que é que isso mostra pra gente? Que pais que foram abusados sexualmente, ou eles viram uns loucos de protetores, que eu tenho alguns aqui no meu consultório, de não deixar a criança nem sentar do lado de um homem mais velho, né? Ou eles ficam naquela coisa de não saber o que fazer para proteger e muitas vezes não protegem, né? Uma das coisas que a gente sabe é que a criança abusada sexualmente, ela pode... Isso está escrito, olha, nesse livro aqui, que eu também gostaria, tenho alguns livros de abuso sexual da criança, mas esse é um dos livros que eu mais gosto, tá? É um livro antigo também, é do Furnes, O Abuso Sexual da Criança, uma abordagem multidisciplinar. Esse livro é muito legal e ele traz algumas coisas interessantes como essa que eu vou dizer agora. A criança que foi abusada sexualmente, ela pode se tornar um efetivo abusador sexual no desenvolvimento dele. Isso a gente vê, né? Por exemplo, esse avô que eu falei para vocês. Ele foi abusado por uma amiga da mãe e ele desenvolveu esse abuso sexual em crianças. Ele fez o abuso na filha e depois no neto, né? Em outras situações, gente, as crianças muitas vezes são levadas, acreditem nisso, a denunciar outra pessoa que não seja o próprio abusador. Muitas vezes por proteção da mãe para o marido ou da mãe para o irmão. Isso pode acontecer e isso é terrível, porque a criança sabe que aquilo não foi uma coisa que aconteceu e pode, de uma certa forma, piorar o quadro emocional. Porque você imagine você denunciar alguém que efetivamente não te abusou sexualmente, né? Então, é muito grave esse contexto, né? Falar um pouquinho agora quando a gente recebe essa criança em nossos consultórios. Eu digo que a gente precisa ter muita cautela, né? Assim, a gente tem que poupar ao máximo a criança para que ela não se sinta repetindo a história, né? Porque muitas vezes a criança passa por profissionais diferentes, né? Então isso é muito importante, você ter cuidado no que você vai fazer. Por isso que eu faço essa observação lúdica, que é uma observação feita com desenhos e com jogos. Então eu vejo um pouco como é que a criança está se movimentando naquela situação. Eu já tive crianças que se masturbaram dentro da minha sala. Essa mesmo, que ela botava o pezinho atrás, entre a vagina, ela botava o pezinho no meio das pernas e ficava roçando o pezinho na vagina. Quando eu olhei, ela estava fazendo dentro da minha sala. Era uma coisa assim, instintiva, né? Então a gente vai colher a história clínica primeiro com os pais, né? E depois com a paciente ou o paciente, observando se tem algumas incoerências
nessa história clínica, né? É muito importante, gente, quando a gente trabalha com criança, se vocês não tiverem, coloque aí próprio no meu Instagram, que eu passo para vocês. É uma pessoa de Curitiba que fez para mim os bonecos sexuados, que são ótimos, porque neles a criança consegue às vezes contar a história do que aconteceu. Os bonecos, eles têm evidentes os órgãos genitais, seios, vagina, pênis, e eu só uso esses bonecos quando eu tenho suspeita de abuso sexual. Então eles ficam numa caixa guardado, e quando eu tenho suspeita, eu uso os bonecos, né? Então é importante a gente ver se a criança teve lesões físicas, se a criança apareceu com algum tipo de problema mais grave, né? E a gente ficar observando também a questão da falsa denúncia, né? Porque muitas vezes a criança é induzida a fazer isso. Eu já vi casos parecidos, né? Então, assim, as consequências da violência sexual na infância e na adolescência, né, podem se apresentar através dos sinais e sintomas decorrentes da lesão psicológica causada pelo próprio abuso sexual, né? As crianças muitas vezes se apresentam com uma tristeza muito grande, né? Muitas vezes elas ficam prostradas de uma maneira bastante importante, sem ter um movimento, né, de fazer as coisas naturalmente, tá? A criança apresenta muito sono durante o dia, como se ela não pudesse descansar, né? Muitas vezes elas ficam hipervigilantes. Uma das orientações para nós, MDRistas, como a gente faz a estimulação bilateral com as mãos muitas vezes, quando a criança é abusada sexualmente, ela tem uma certa repulsa de toque. Então, uma ideia é a gente usar o pincel para fazer a estimulação bilateral, ou na mãozinha ou no pezinho da criança. O pincel normalmente deve ter uma cedra bem gostosinha, para que não cause nenhum tipo de desconforto na criança, tá? A criança habitualmente fica com medo exagerado do adulto, né? Normalmente, se o adulto que abusou foi um homem, a criança faz uma repulsa de estar próximo de homens. A gente tem notícia de histórico de fugas da criança. Muitas vezes foge de casa. Eu já tive um caso. Foge de casa, vai para onde? Vai para casa de um vizinho porque não quer estar próximo do abusador. Né? Nesse filme aqui que eu mostrei para vocês, O Padre, né? Esse filme, a moça faz muito isso, de sair de casa para não estar próxima dela, né? A criança apresenta uma masturbação bastante descontrolada, né? Que é um comportamento sexual que não está dentro da idade que ela está naquele momento, né? Essa masturbação, ela pode vir de várias maneiras. Às vezes a criança pega bonecos e põe entre as pernas, né? E já vi várias coisas, né? Essa que eu acabei de falar, que a criança colocava o pezinho no meio, entre as pernas e ficava roçando, né? A criança começa a apresentar tiques e manias, tá? Diversas, tá? As fobias começam a aparecer. É muito comum a criança começar a fazer xixi na cama, a dar uma regredida importante, a baixar a autoestima sem saber o que fazer, né? E a gente pode também observar lesões físicas, tá? Como lesões na área genital, entre outras, que eu não vou falar aqui, né? E, de uma maneira mais intensa, a gente pode ver uma menina de 11 anos grávida, como eu vi lá no barco onde nós estávamos trabalhando com as comunidades, né? Que a menina perdeu o bebê,
mas ela estava grávida de 11 anos. 11 anos. Olha a experiência que esse cérebro teve numa idade tão precoce, né? Eu oriento no atendimento, a gente faz esse atendimento inicial com o que eu chamo de observação lúdica, tá? Um acolhimento da criança. Se ela te conta sobre o abuso logo na primeira sessão, o acolhimento tem que ser maior ainda, né? Para que a gente possa trabalhar em cima do que a criança está trazendo. O encaminhamento para o médico é fundamental para que o médico possa fazer o exame físico, né? E a gente tem que se lembrar, gente, estamos diante de uma criança extremamente traumatizada, muitas vezes confusa nos pensamentos, muitas vezes confusas em cima do que ela está sentindo, né? Aparece um medo muito grande de muitas coisas, aparece uma culpa muito grande, uma vergonha muito grande e, na pior das hipóteses, um desamparo que deixa a criança totalmente desorganizada, né? Eu oriento sempre a gente fazer algumas sessões sem trabalhar o abuso. A gente faz uma sessão para criar um excelente vínculo terapêutico com a criança, que isso é bem importante, né? A gente sabe disso. Explicando o que a gente vai fazer, fazendo uma psicoeducação do MDR. Né? A gente tem que ajudar a criança a confiar em nós, né? Porque na hora que ela confia, ela consegue deixar que a gente trabalhe com ela, né? Temos que pensar nas medidas legais, tá? A gente precisa fazer uma denúncia, tá? Seja o conselho tutelar, primeiro eu denuncio os pais, né? A gente tem uma obrigação de fazer a denúncia, seja a vara de infância e juventude, mas é importante que seja denunciado, né? A gente tem que pensar também nas crianças com deficiências, né? Essas crianças, elas são portadoras muitas vezes de deficiências graves e o que acontece, elas não têm muita noção, né? Os portadores de deficiências físicas ou sensoriais, elas têm um risco muito alto, né? Para todas as formas de violência, inclusive sexual, né? Então, assim, nos casos dos deficientes, gente, o adulto, ele tem um poder de sedução muito fácil, porque a idade mental da criança, muitas vezes, não acompanha o desenvolvimento do corpo. Então, o abuso ele se torna muito fácil de ser cometido, né? Denúncia é muito delicada, Jordana, eu concordo contigo. Mas se você tem algum elemento que você possa colocar como um elemento, como esse desenho, né? Essa criança, esse pai foi denunciado com esse desenho, né? Esse caso gerou um problema gravíssimo da família inteira, tá? Um problema gravíssimo, mas a gente tinha que denunciar, né? Primeiro porque a mãe ficou com medo do pai, né? Do pai fazer alguma coisa com ela e com a criança, né? Então, quando a criança é um pouco mais velha, 10, 11 anos, a gente precisa até, além do pediatra estar avaliando, também fazer um encaminhamento para o ginecologista, né? Nós tivemos um caso muito grave de uma criança acho que ela tinha 10 ou 11 anos, do projeto Voo Borboleta. Essa criança foi estuprada pelo pai, o que eu não chamo aquilo de abuso, né? E foi uma coisa, esse pai está preso até hoje, e essa menina, ela teve que ser operada. Foi um caso muito grave, né? E para você ver o quanto às vezes a criança fica comprometida, né? Nos casos mais traumáticos, né, onde tem uma descompensação emocional da criança, né, é muito importante a gente ter muita paciência com a criança para poder tratar, né? Então, para nós, é muito importante que o médico,
o psicólogo, o clínico, o ginecologista estejam trabalhando em conjunto para ajudar essa criança dentro do que a gente chama de tratamento, né? O prognóstico de uma criança que foi abusada, quanto mais cedo, o prognóstico é melhor, né? Mas é importante que a gente faça um prognóstico de tratar o trauma, né? Porque quando a gente trata o trauma, a gente pode ver o risco menor, né? Porque aí a gente consegue, de uma certa forma, trabalhar de uma maneira bastante intensa, né? Existe um autor que chama o Kaplan, ele tem um livro que chama Problemas Relacionados ao Abuso ou Negligência, que ele diz que as crianças com menos de 3 anos de idade tendem a não produzir uma recordação verbal dos traumas ou abusos passados. Contudo, as experiências podem ser reproduzidas em seus jogos ou fantasias. As crianças guardam essa memória na parte inferior do cérebro, que é uma memória sensorial e emocional. E aí o que é que acontece? De uma certa forma, você não tem como trazer as imagens e a criança pode reproduzir quando você trabalhar com jogos ou com fantasias, né? Então, o abuso sexual, gente, precisa ser considerado como um fator grave a sintomas posteriores. Por exemplo, as fobias, a ansiedade, a depressão, né? Ou até como um grande porta aberta para um transtorno dissociativo de identidade, né? Um transtorno de personalidade grave e até um comportamento destrutivo e suicida, né? Então, assim, é muito importante que seja tratada numa fase inicial para que a criança possa se recuperar, né? Muitas das crianças que não são tratadas, elas vão levar essa ferida emocional, esse trauma emocional para o resto da vida dentro de si. E aí ela pode ser acorrentada por essas doenças da mente, doenças muito graves que estão montadas no trauma do abuso sexual, né? Então, assim, como é que a gente previne o abuso sexual, né? A gente pode prevenir a criança fazendo algumas coisas importantes, né? Conversando sobre isso com a criança, dando a atenção necessária para a criança, né? Falando sobre as partes íntimas do corpo e os seus limites. A gente pode saber sempre onde essas crianças estão, com quem o que estão fazendo. Já tive casos de um primo que abusou todos os primos, eram uns 6 ou 7. Por quê? Porque estavam ali num canto onde os adultos não estavam vendo. Então isso é importante, né? Ensinar a criança a não aceitar convites, dinheiro, comida, favores de estranhos, especialmente em troca de carinho. Sempre acompanhar as crianças nas consultas médicas. Criar um ambiente familiar tranquilo e, além disso, um ambiente familiar de conversa, onde a criança possa, de intimidade, onde a criança possa falar sem medo, né? Eu dizia para minhas filhas, mesmo que digam que vai matar o papai ou a mamãe, conte pra gente. Porque aí a criança sente que ela está protegida, né? É importante que você conheça os amigos, principalmente os mais velhos da criança, né? Supervisionar o uso de internet, redes sociais, chats. Gente, eu tive uma criança que eu tratei há um tempo atrás, que ela chegou no meu consultório extremamente angustiada porque ela viu um homem transando com um cachorro. Então, ela começou a fazer uma produção mental do que era aquilo. Então, vocês têm que pensar que uma das nossas orientações como profissional é orientar os pais a supervisionar o uso de internet, de redes sociais, de YouTube e etc., né?
orientar a não se comunicar com desconhecidos na internet, muito menos de enviarem fotos, fornecerem dados como nome, idade, telefone, ou ainda informarem senhas da internet a outras pessoas, por mais amigas que sejam. Então, esses cuidados, eles são extremamente importantes e a gente vai mostrar para vocês o quanto você pode, dentro de um contexto desse, fazer com que a criança possa se ajudar, né? Então, olhando um pouquinho agora o que as pessoas comentaram no chat, a Luciene coloca que a maioria dos casos de tentativas de suicídio que ela atendeu tinha histórico de abuso sexual. Olha, Luciene, eu corroboro com essa tua fala, porque eu também, né? Muitos casos que eu atendi traziam histórico de abuso sexual. A criança que teme denunciar para não quebrar os laços familiares, Luciana, muito. A criança pensa, se eu denunciar meu pai, minha mãe vai se separar dele, então eu não quero que minha mãe se separe. E muitas vezes guardam o segredo consigo e só trazem à tona quando são mais velhos, né? Que isso é absolutamente terrível, né? Deixa eu ver, esse aqui eu já respondi. Aqui a Maria Eunice, ela diz que atendeu um caso onde a mãe nunca admitiu. Cada abuso, a filha ganhava uma boneca Barbie. A filha tinha um baú de boneca Barbie e a mãe nunca admitiu isso. Olha que coisa grave isso, gente. Isso acontece, viu? O que você está falando não é algo que me surpreende, tá? Porque a gente já viu isso no nosso setting clínico, né? A Jordana diz que denúncia é muito delicada, muito. Para vocês verem, eu acabei de contar para vocês que eu fui denunciar um avô e nenhuma dos 6 lugares que eu fui acolheram a denúncia, porque o avô era protegido pelo Código do Idoso e eu não tinha uma prova concreta, tá? Eu tinha o desenho da criança. Não foi esse caso, foi outro, tá? Mas as denúncias podem ser anônimas, tá? No caso da denúncia da família, o vínculo, o processo terapêutico pode ficar comprometido, com certeza. Mas eu prefiro que a criança fique em segurança. Não me incomoda se o vínculo terapêutico vai ser rompido. Não com a criança, com os pais, ou com o pai, que é o abusador. Nesse caso que eu contei para vocês do avô, a avó e o avô se afastaram da mãe e do neto. Mas a criança estava em segurança. Isso para mim é o mais importante, tá? Bom, gente, então estamos terminando nossa live. Sobre um assunto que eu diria muito, muito, muito difícil, tá? Mas um assunto importante de ser comentado. Então eu queria orientar vocês que têm filhos pequenos, que têm filhos ainda nessa idade de 3, 4, 5 anos, de conversarem de uma maneira lúdica, falando sobre essa defesa que a gente pode armar para a criança quando ela sabe que o abuso sexual é um abuso que não é um abuso positivo, é algo negativo, né? Então, eu queria que vocês passassem para os seus pacientes, para os pais que vocês atendem, né? E para vocês que são pais, né? Nós estamos aqui no nosso desenvolvimento dessas lives, a gente vai procurando trazer para vocês a maior parte de informações que a gente pode dar em relação à nossa prática clínica, ok? Então eu me despeço de vocês, com um beijo no coração para todos e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um grande abraço.